Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Recebo hoje aqui o secretário municipal de urbanismo e secretário da Copa, Reginaldo Cordeiro. Boa noite, secretário. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Rocha, e aqui para esclarecer as dúvidas e tirar qualquer problema que possa ter ocorrido de falta de transparência durante o nosso mandato. Bom, a partir de junho do ano passado, quando nós tivemos as manifestações, que surgiu também um sério questionamento em relação à Copa, eu ouvi de muita gente dentro do Brasil e também fora do Brasil, as pessoas apreensivas, achando que a Copa se inviabilizaria, nós não teríamos Copa. Surgiu até um movimento denominado Não Vai Ter Copa, né? E isso foi muito estimulado por muito artigo de jornal, muita matéria, os jornalistas de modo geral, em todos os órgãos de comunicação, insistindo nos aspectos negativos, ressaltando as deficiências, os atrasos, os erros, né? E isso tudo criou um caldo de cultura que em algum momento você conversava com as pessoas e tinha gente que acreditava que de fato não ia ter Copa, porque ia atrasar, o estádio não ia ficar pronto, os aeroportos não iam ficar prontos e as manifestações viriam e não ia ter Copa, né? Bom, esse discurso perdeu, foi derrotado. Está aí a Copa acontecendo, um sucesso de público. Até agora, pelo levantamento que se tem, só está perdendo para a Copa dos Estados Unidos. Isso porque os estádios lá nos Estados Unidos eram maiores do que os nossos aqui, portanto, teve condição de acomodar mais público. E, tecnicamente também, né, as coisas estão acontecendo dentro e fora do campo de maneira bastante plausível. Eu queria começar a nossa conversa perguntando o seguinte: o que deu errado? Quais são os defeitos que ficaram, que merecem menção desse processo todo em que Curitiba se envolveu para a realização de vários empreendimentos para viabilizar a Copa? A grande dificuldade que tivemos quando assumimos esses compromissos na atual gestão do prefeito Gustavo Frutti foram a falta de projetos executivos. Existiam projetos básicos que, com orçamentos irreais, que não se concretizaram dentro daquele orçamento previsto. Isso acontece por falta de projetos, né? Os municípios, não só as capitais, precisam ter projetos prontos, com orçamentos reais, sempre atualizados, para ter oportunidades de aproveitamento de créditos especiais, não só para Copas, como Olimpíadas, como para qualquer recurso que venha de governo federal, ou mesmo de fora do país, o BID, dinheiro francês. Nós precisamos ter projetos. Isso não é difícil, porque capacitação para isso existe, só que os poderes públicos precisam trabalhar para ter esses projetos. Então, o que aconteceu com a Copa foi que não existiam projetos concluídos na época, na ocasião, em 2007, 2009, foram apontados alguns projetos que tinham interesse que acontecesse, que eram os roteiros protocolares, que vinha do aeroporto até a rodoviária, como a Avenida das Torres, um secundário que era a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a rodoferroviária totalmente remodelada, sistema de monitoramento através de câmeras que servem de apoio também para a segurança. Então, tudo isso, existiam interesses dos governantes, mas não tinham projetos concluídos. Então, quando assumimos, na gestão do prefeito Gustavo Frutti, nos deparamos com esses projetos inacabados, projetos básicos. Levamos praticamente 6 meses para refazê-los ou concluirmos, faltando sondagem, faltando detalhamento, faltando ir mais a fundo nesses projetos, porque aí sim, com esses projetos executivos prontos, nós podíamos ter um orçamento real. Então, para você ter uma ideia, o agente financeiro, que foi a Caixa Econômica do governo federal, para essa modalidade de PAC da Copa, disponibilizava 95% dos orçamentos apresentados na época, e apenas 5% de contrapartida do município. E o que aconteceu?
os orçamentos aumentaram consideravelmente, ou por falta de projeto, ou por escolha de projetos diferentes do normal, que é o caso do viaduto estaiado. Nós tínhamos um orçamento aproximado de 30, 35 milhões para uma trincheira no mesmo sentido da Avenida das Torres e, politicamente, escolheu-se o viaduto estaiado, no sentido transversal da Avenida das Torres. Então, isso elevou esta obra de arte de 35 milhões, que seria o caso de uma trincheira, para perto de 110 milhões. Mas, em virtude de todos esses atropelos, levamos praticamente 6 meses e aí sim aumentaram esses custos das contrapartidas, porque daí o município tem que arcar com a diferença. E nós não tínhamos no orçamento previsão para esses custos. Tivemos que pedir ajuda à Câmara dos Vereadores para demonstrar novos orçamentos, tivemos que ir a agentes financeiros para financiamento para poder cumprir com a contrapartida. Porque se você, município, não dá a contrapartida, não deposita a contrapartida no banco, naquela conta para aquela obra, a Caixa Econômica não libera, o agente financeiro não libera a parte dele. Então foi realmente difícil para nós concluir os projetos, concluir os orçamentos, licitar, dar a ordem de serviço, fiscalizar, agilizar o cronograma que estava todo atrasado para concluirmos até maio, até a Copa, e ainda ir atrás de dinheiro. Então essa foi uma das grandes dificuldades da gestão, tirando a Arena da Baixada. Pode-se atribuir, então, o fato de você ter uma previsão inicial de X para a construção desses empreendimentos todos, e no final você ter um resultado, um investimento de 3x, a esse fator de alteração de projetos, porque as pessoas, isso de fato aconteceu quase que em todas as obras de estádio e pelo país afora, e as pessoas começam a repetir, a dizer que houve superfaturamento. Não é bem superfaturamento, não vou dizer que não existiu no país um superfaturamento, mas nas nossas obras não houve. Houve sim um realinhamento e devido aos orçamentos reais. Então o aumento que se deu em função daquele original foi realmente falta de um projeto conclusivo e porque não se tinha um orçamento real. A prova disso é a Arena da Baixada. No passado, em 2007, o Atlético Paranaense divulgou que com 145 milhões fazia a Arena da Baixada. Na época, essas grandes empreiteiras, responsáveis pelas outras 11 arenas, falavam já em 330 milhões. Mas o Atlético insistia em gastar apenas 145 milhões. Daí que se elevou-se para 184, em 2011 para 12, depois elevou-se para 265 em 2013 e de repente ficou em 330. Então, que era a previsão inicial, que era a previsão inicial das empreiteiras, né? Então, isso não significa que seja superfaturamento. Foi um orçamento que não condizia com a realidade. É evidente que, durante a execução do projeto inicial da Arena, muitas alterações aconteceram por conta das visitas dos especialistas da FIFA. Então, pessoas na área de saúde aumentavam as áreas, que eram exatamente, feitas acesso, a cada visita dessa. Espaço físico, equipamento, era a área de segurança, era a área de alimentação, era a área de competição. Então, cada um vinha e dava o seu palpite e pedia aquela adequação. Então, o projeto sofreu várias intervenções. Então, isso também aumenta consideravelmente o orçamento, né? Não é só o projeto não acabado, não é só o orçamento não ser real, mas também as adequações e exigências da FIFA foram muitas. Eu acho que nós chegamos num estágio assim que ficou perfeito, mas é difícil você manter assim esses 12 estádios durante as competições para quem não tem competição como nós temos no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou ter que chamar um intervalo e na volta nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar obra por obra e aí você vai nos dizendo o que aconteceu, como está e se terminou ou se vai terminar depois da Copa. Correto. Nós voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder com o Reginaldo Cordeiro, secretário municipal de Urbanismo e secretário da Copa. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com o Reginaldo Cordeiro, secretário
municipal de urbanismo de Curitiba e secretário da Copa. Bom, vamos começar pelo começo. Quando vem a Copa, você precisa ligar os dois pontos de saída e de entrada de pessoas, que é, no caso, a rodoferroviária e o aeroporto. A rodoferroviária é uma obra da Prefeitura de Curitiba. Correto. O aeroporto é uma obra do governo federal, né? E aí a ligação entre esses dois pontos, que é a Avenida das Torres. Então eu queria começar pela rodoferroviária. Eu estive na rodoferroviária há coisa de 20, 30 dias atrás e desci do carro, dei uma volta lá e fiquei realmente bem surpreendido com o que eu vi, né? Escada rolante, elevador, um sistema de embarque e desembarque totalmente diferente do que era antes. Enfim, realmente dá gosto de ver aquele ganho. O que se investiu lá e como ficou? A rodoferroviária, ela está fazendo 42 anos. E depois de 42 anos ela sofreu a primeira intervenção realmente que ele evoluiu bastante em questões de acessibilidade e questões também de segurança e conforto do usuário. Foi investido 42 milhões na rodoferroviária. Então você nota, como você esteve lá, além das escadas rolantes, elevadores para pessoas com deficiência, câmaras de monitoramento, que você se recorda, há pouco tempo houve aquele problema de esconderem o corpo de uma menina embaixo de uma escada e não houve condições de verificar a imagem da pessoa que fez isso. Então, câmaras de monitoramento, modernização, questão de higiene nas lanchonetes novas, questões das lojas para bilhetes. Realmente o desembarque ganhou 8 vagas. No final do segundo bloco, com isso, aumentaram 8 vagas para embarque também no prédio interestadual. Então, realmente, houve uma evolução muito grande. Então, além de ela ter ficado bonita, com paisagismo elogiável e acabamento, realmente ela está dando mais conforto, mais segurança e totalmente a acessibilidade foi contemplada nessa reforma. E além da rodoferroviária, nós temos um novo acesso, que foi aberta no início da Avenida das Torres, entre a Dario Lopes dos Santos até a Engenheiro Rebouças. E por ali os ônibus chegam pela Avenida das Torres, cruzam a Dario, entram numa via, numa canaleta, na marginal exclusiva, na contramão. Do lado do estádio? Do lado do estádio, do Paraná Clube ali. Sim. Entram nos fundos, como se fosse nos fundos da ferroviária, na contramão, ali numa marginal. Depois ela volta para a pista, também numa pista exclusiva, por cima do canal Belém, e retorna pela Conselheiro Laurino, também numa pista exclusiva. Então os ônibus não vão mais ficar estacionados na Silva Jardim e na Conselheiro como ficavam. Então, através de controle, de fiscalização, eles ficarão ali naquela pista e serão chamados à medida que forem entrando os ônibus dentro da rodoferroviária. Quanto foi? Você falou em 40 milhões. 42 milhões da rodoferroviária e 5 milhões nesse acesso para melhorar No caso da rodoferroviária, o valor não foi alterado? Todos sofreram algumas alterações de aditivo. Sim. O valor inicial eu realmente não lembro da rodoferroviária, mas todos sofreram pequenos aditivos em função desses orçamentos. O próprio acesso se daria por dentro do terreno da ferroviária, do prédio da ferroviária. Sim. Mas infelizmente o IFAM, que é o órgão que detém o domínio dessa área, não permitiu que fosse o acesso por dentro do prédio da ferroviária. Essa obra da rodoferroviária facilitaria, seria muito mais barato. Está entregue, terminada. Está entregue, terminada, 100% de operação, tanto a rodoferroviária dos 2 blocos, como também o acesso pelos fundos. Estou te perguntando isso porque o Marcelo Santana entra aqui e fala que quem executou essa obra foi a Cial. E ele pergunta se vai ter alguma revisão, algum tipo de procedimento em função do episódio do Tribunal de Contas. Veja, essa obra ela foi contratada na gestão anterior, mas foi praticamente toda ela fiscalizada pela nossa gestão e paga pela nossa gestão. E a nossa gestão teve uma fiscalização ferrenha com relação a essas obras. Então, por muitas vezes, nós fomos duros com essas empresas para que realmente, além de melhorar o acabamento e cumprir com a planilha,
que eles realmente conseguissem terminar dentro do cronograma. Tivemos muitas dificuldades, mas nós fomos duros com essas empresas. Bom, saindo então da rodoferroaria em direção ao aeroporto, a Avenida das Torres, ela foi totalmente remodelada do começo até a entrada, a fronteira com São José dos Pinhais. Até ali, é obra da prefeitura. Execução da Prefeitura de Curitiba. Exatamente. Depois da divisa de município até a Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, é uma obra de responsabilidade da Comec, que é a coordenadoria da região metropolitana, que é do governo do estado. Então, até a divisa foi o município, que é a maior parte desse trajeto, cabe ao município. Eu ouvi uma entrevista de um técnico do Tribunal de Contas falando sobre a Avenida das Torres, dizendo que ela ainda não foi recebida. Né? Essa obra não foi, portanto, pelo que eu pude entender, não está totalmente finalizada. A Prefeitura não recebeu a obra ainda. Não, a Prefeitura recebeu. O que ele quis dizer no comentário dele foi no trecho do governo do estado. Ah, depois lá em São José dos Pinhais. Depois de São José. A parte do município foi recebida. De São José até a Avenida Rui Barbosa. Até a Avenida Rui Barbosa é do governo do estado. Então, talvez se não houve caso de Curitiba, então está tudo certo. Foi recebida, foi inclusive entregue pelo prefeito, inaugurada, compreendia as duas obras de arte, o viaduto estaiado e também a trincheira Guabirituba, que haviam sido terminados com um prazo anterior. Bom, o viaduto estaiado também terminado, entregue. Entregue. É uma bela obra. Apesar de nós não concordarmos com o modelo de obra de arte, por ser uma obra muito cara, para um viaduto estaiado você faz quando você tem que vencer um grande braço de mar ou uma largura muito extensa de rio. Então, por exemplo, uma ponte Caiobá-Guaratuba, caberia um viaduto estaiado. Um grande rio, né, como temos no Brasil, caberia um viaduto estaiado. Ali não precisaria. A obra é maravilhosa, é uma tecnologia italiana, mas para aquele momento não precisaria. Mas nós pegamos a prefeitura, uma obra já contratada e já em execução, tivemos que cumprir o contrato. Uma curiosidade, os recursos para essas obras todas, dessas que nós falamos e que nós vamos falar daqui para frente, são todos do governo federal? Eram para ser 95% crédito especial do governo federal, mas devido à conclusão dos projetos que tivemos que fazer e o realinhamento dos novos orçamentos, saltou a nossa contrapartida do município de 5% saltou para 40%, 45% em algumas obras. E então sobrou para o governo federal financiamento para o município que a prefeitura terá que pagar. 60%. Terá que pagar, é um crédito especial, mas é 100% orçamento do município. Terá que pagar o financiamento. A posição da Prefeitura de Curitiba é a mesma do governador Beto Richa. Ele esteve num programa de televisão, o Roda Viva da Rede Cultura, e se disse arrependido de ter trazido a Copra para Curitiba, porque ele imaginava que os recursos seriam a fundo perdido. E, na verdade, os recursos são empréstimos que terão que ser pagos. Vocês têm esse sentimento também na Prefeitura? Olha, nós não tivemos tempo para ter qualquer sentimento. Nós queríamos cumprir com os compromissos assumidos do município, com o governo federal, com a FIFA. O prefeito estava muito preocupado de que a cidade cumprisse com esses compromissos, concluísse essas obras, porque é um grande legado que fica para a cidade, essas obras, né? Aproveitou-se, é evidente, o crédito especial da Copa, mas é um grande legado. Nós temos aí uma questão de trânsito interessantíssimo hoje, tanto na Avenida Marechal Floriano Peixoto como na Avenida das Torres. Você não tem qualquer dificuldade de transitar, é muito rápido. Esse sistema de monitoramento através de câmeras nos auxilia em muito a questão de segurança, tanto que nós temos hoje um centro integrado em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Elas estão interligadas, então estão servindo de apoio para a área de segurança. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida e avançando, falando obra por obra, como está, como começou, se foi entregue, se vai ser entregue, como é que termina isso. Daqui a pouquinho eu volto e nós continuamos com a conversa com o Reginaldo Cordeiro aqui no Jogo do Poder. Voltamos para a sequência do Jogo do Poder, hoje com o Reginaldo Cordeiro, secretário de Urbanismo de Curitiba e secretário da Copa. Bom, o custo total da Avenida das Torres, da rodoferroviária até a divisa com São José dos Pinhais, o custo total, quanto é que dá isso? Aproximadamente 145, 150 milhões. Lembrando que... Contando o viaduto estaiado. Isso, a viaduto estaiado com a trincheira Guabirituba,
Coabeurutuba custaram em torno de 110 milhões. Só o viaduto estaiado custou em torno de 95 milhões. Praticamente 2/3 do total, da Avenida das Torres. Dos investimentos da Avenida das Torres. Exato. Só para a gente ter uma boa condição de comparação, aquele viaduto que foi feito, foi duplicado o viaduto no final da Marechal Floriano. Peixoto. Qual foi o custo dessa duplicação? Olha, é uma extensão grande até, 250 metros, considerando 2 pistas, porque nós mantivemos a pista do meio, que era em duplo sentido, para servir como canaleta. E as abas que existiam foram demolidas e foram ampliadas. Foi duplicada praticamente. Foi duplicado, né? E tivemos um investimento ali de 35 milhões. 35 milhões, que seria o custo de um viaduto. De um viaduto onde está o viaduto estaiado, uma trincheira onde está o viaduto estaiado. E a estaiado. economia que faríamos com o viaduto, essa trincheira na Avenida das Torres, nós poderíamos, o dinheiro que sobraria, tornar subterrânea todas as linhas de alta tensão das torres e poderíamos criar ali no meio até uma canaleta exclusiva para Isso é uma curiosidade que eu tenho. A linha de alta tensão pertence à Copel. A Copel orçou em mais ou menos aproximadamente 65 milhões para enterrar tudo. Para enterrar tudo e poderíamos ganhar ali uma pista exclusiva para BRT, trólebus. Isso é possível fazer? Claro que isso é possível. Então poderíamos ter feito um viaduto no sentido da Avenida das Torres através de uma trincheira e ainda por cima enterrarmos toda a linha de alta tensão com o mesmo dinheiro que foi gasto no viaduto estaiado. Tá. Bom, Marechal, eu também passei pela Marechal Floriano, pelo viaduto novo, ficou muito bonito o viaduto, realmente impressiona porque ele é largo, ficou largo, né, extenso, e essa obra chega até também o Rio Iguaçu, onde Curitiba faz a divisa com São José dos Pinhais. A intenção é o quê? Que a canaleta do Expresso seguiu. Ela deve seguir vai até onde? Até o terminal de São José dos Pinhais. Só que é evidente que, como não estava ainda adequado o terminal, hoje o ônibus não está transitando, mas tão logo seja adequado o terminal, ele irá percorrer por essa canaleta. Tá. Bom, vamos aqui então, seguindo. Falamos da rodoferroviária, da Avenida das Torres, do Estaiado, Marechal Floriano, que está toda remodelada, toda... Linha Verde Sul, o que é essa obra aqui? A linha Verde Sul é da Copa também. É da Copa. A linha Verde Sul é a conclusão da linha verde desde o Pinheirinho até a rua Isaac Ferreira da Cruz. É aproximadamente 1.700 metros da linha verde, né? Então foi feito o aumento ali na trincheira, que leva até o Bairro Novo, e foi remodelada toda essa pista em 1.700 metros, com um custo aproximado de 21 milhões. Santa Cândida, isso entrou, apesar de estar fora do eixo da mobilidade da Copa, entrou nesse pacote. O terminal também. Santa Cândida, soubemos que era um compromisso que o município tinha com o Ministério Público Federal, né? Então existia uma exigência por conta do Ministério para que o terminal Santa Cândida fosse ampliado e desse maiores condições de integração com os municípios da região metropolitana norte. Então, no passado, o município colocou esta obra como oportunidade desse crédito especial para concluir esse terminal. Mas tivemos vários problemas no início, pegamos uma obra com falta de uma cortina, que não existia, projeto de uma cortina de contenção de um talude. A empresa teve algumas dificuldades, foi a mesma empresa que na gestão anterior interrompeu o contrato com a linha Verde Sul por falta de projetos de sondagem e também estava seguindo a passos lentos por conta de falta desse aditivo com relação a essa cortina. Mas foi feito os projetos, foram concluídos, foram feitos os orçamentos novos e a empresa agora não tem por que não entregar essa obra. Essa obra não ficou comprometida, ela continua com o crédito especial do governo federal, mas terminaremos agora aproximadamente no mês de julho para entregar aí ao município e à região metropolitana norte. Aqui a obra que tinha prevista para Cândido de Abreu, a prefeitura excluiu Nós abortamos. do pacote. Abortamos. Qual a razão? Olha, ela tinha um orçamento de 5 milhões apenas. Seria um grande calçadão da Praça 19 ali, na esquina da Inácio Lustosa, até a rotatória da prefeitura. Um grande calçadão. Só que ele não tinha ligação com o Palácio Iguaçu e nem tinha ligação
com a praça. Então ficava do início ali da Inácio Lustosa e terminava na rotatória da prefeitura. Então poderíamos ter grandes problemas de atropelamento e falta de uma continuidade. Só que foi esquecido de projetos e execução de drenagem nas confluências da Avenida da Cândido de Abreu com a Inácio Lustosa. Custo altíssimo de drenagem e também esqueceram de fazer o projeto para tornar a fiação elétrica e iluminação subterrânea. Então elevou esse custo de 5 milhões para 30 milhões. Então, e também não dava tempo para que a gente concluísse para a Copa. Então nós preferimos abortar esse projeto que não era tão prioritário para o evento Copa do Mundo. Bom, o estádio de futebol, a prefeitura entrou com o potencial construtivo, essa é a participação da prefeitura. Sim. No estádio. No estádio. E no entorno do estádio, o que aconteceu? Olha, no entorno do estádio nós investimos quase 12 milhões. Nós melhoramos as pistas das vias no entorno, nós melhoramos a questão de acessibilidade, reformamos todos os passeios, tornando os passeios transitáveis, com total acessibilidade, com pista para ciclovia compartilhada ao lado da calçada, uma iluminação nova para dar maior segurança e paisagismo. Então, foi feita toda essa remodelação no entorno da arena, principalmente na Getúlio Vargas, na Brigadeiro Franco, na Brasília Tiberê, e também investimos na Praça Afonso Botelho, já investimos para deixar para um legado para a cidade, questão de drenagem, questão de terraplenagem e pisos para melhorar a acessibilidade. Pós-Copa do Mundo, nós iremos investir num prédio exclusivo para a Secretaria de Esporte, para servir de apoio para as práticas esportivas. Vamos também reconstruir a cancha de areia que tinha ali para vôlei e para futebol e também a pista de skate e uma pista de caminhada para a população naquela Praça Afonso Botelho. Bom, o Assir Cardoso entra aqui e faz uma pergunta, só para a gente encerrar esse bloco. Ele pergunta se esse investimento do dinheiro que foi feito no estádio vai ser dividido entre a prefeitura e o Estado. A prefeitura não pôs dinheiro no estádio. Não pôs dinheiro. Eu vou explicar bem. Existiu um compromisso firmado, um convênio entre o município, o governo do Estado e o Atlético Paranaense. Isso em 2009 houve esse acordo. Em 2010 houve uma lei aprovada na Câmara dos Vereadores para que dividissem o custo inicial orçado de 145 milhões. Ficaria de 135 milhões. Ficaria 45 milhões para o Atlético Paranaense, 45 milhões para o município e 45 milhões para a prefeitura. Sendo que as duas partes, do governo do estado e da prefeitura, seriam comercializados títulos de potencial construtivo. São moedas virtuais que se vendem no mercado imobiliário. Sim. Para se conseguir um parâmetro maior de construção. E como o governo do estado não tem essa possibilidade de venda do potencial, o governo do estado passaria esse valor para o município para auxiliar nas estruturas para a Copa e o município venderia na totalidade o potencial construtivo. Posteriormente, em 2012, houve uma nova lei, também aprovada pela Câmara dos Vereadores, na gestão anterior, que elevou esse custo para 184,6 milhões. E também mantiveram o acordo tripartite, elevando o município a responsabilidade de vender potencial para 61 milhões e meio e o governo do estado também 61 milhões e meio. O governo do estado ficou de passar esse valor para o município, foi passado parte desse valor, não foi passada a totalidade ainda, e para que nos ajudasse na questão de compromissos assumidos pela cidade. O restante, que vieram depois com novos orçamentos, ficou de inteira responsabilidade do Atlético Paranaense. Perfeito. Nem o prefeito Gustavo Frutti, nem o governador Beto Richa concordaram em aumentar este convênio tripartite. Então, as garantias foram apresentadas pelo Atlético Paranaense, parte do CT, parte do estádio, e o município está vendendo, fazendo a sua parte com relação ao potencial. Vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo hoje no Jogo do Poder com Reginaldo Cordeiro. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do bate-papo com Reginaldo Cordeiro, secretário de Urbanismo de Curitiba. Hoje falando sobre a Copa. Bom, já dá para dizer que se foi um erro, se foi um acerto trazer a Copa para Curitiba, esse susto que teve
de repente o estádio não ficar pronto, o Curitiba perder a oportunidade de fazer a Copa. Como é que vocês que estão dentro da prefeitura estão vivenciando isso? Que gosto é que está tendo isso? Eu acho assim, se com a Copa é ruim, sem a Copa seria um desastre. Porque nós, curitibanos, estamos acostumados a vender a cidade como referência mundial. Né? Começamos lá atrás, há 40 anos, né? Com o transporte coletivo que até hoje é vendido para o exterior. Depois passamos por um momento de cidade bem planejada, com plano agache. Depois cidade ecológica, lixo que não é lixo, cidade de turismo de negócio. Então nós não poderíamos ficar fora. Eu acho que a nossa cidade era mais preparada para um evento como a Copa do Mundo, para que pudéssemos vender essa imagem de uma cidade capacitada. A FIFA elogiou a operação aqui em Curitiba. Sim, fomos elogiados, ficamos em primeiro lugar na questão de operação e mobilização da área do entorno da arena. Foi o melhor cidade dentre as 12 sedes, não só no primeiro jogo como no segundo, e com certeza seremos a melhor na primeira fase, porque nós fomos muito felizes, Rocha, no início da gestão do prefeito Gustavo Frutti. Nós montamos um comitê gestor para direcionar os investimentos e os orçamentos e uma comissão executiva através de uma matriz de responsabilidade. Então ficou mais fácil fazer a gestão. Nós dávamos tarefas para os diversos órgãos do município e cobrávamos efetivamente, semanalmente, diariamente, a realização das tarefas. Então, foram 1 ano e meio de cobrança, um modelo de gestão que gostaríamos e vamos realmente usar para outros grandes projetos. Dá para dizer que valeu a pena fazer a Copa em Curitiba? Valeu a pena. Eu acho que o legado material já está aí pronto e sendo utilizado, e o legado imaterial muito forte, porque se existiam pessoas que já conheciam Curitiba e já ouviam falar muito bem de Curitiba, agora vão ter muito mais oportunidades. Os jornalistas espanhóis que eu li na imprensa espanhola elogiaram muito a cidade, né? Sim, todos eles. Eu tive a oportunidade de dar entrevista para vários países, China, Londres, Inglaterra, todos os jornalistas ficaram assim de boca aberta com Curitiba, elogiaram muito o turismo nosso, parques, praças, o transporte, a cidade limpa, o povo organizado, o curitibano. Falam que o curitibano é um povo frio. Não somos frios, nós somos hospitaleiros, nós somos sempre de braços abertos para turistas. Nossa gastronomia é rica, as diversas etnias que vieram para Curitiba e região trouxeram uma gastronomia muito forte. A rede hoteleira muito capacitada. Acho que nós temos aí um grande futuro para Curitiba na rota aí internacional depois desse evento Copa do Mundo. Esse sistema de monitoramento de sinalização fica para a cidade, isso é ganho? Fica para a cidade, elas estão interligadas através de fibra ótica, passando pela Guarda Municipal, que tem uma central na Praça Osório, passando pela Urbis, que é onde tem os agentes de trânsito, passando pela CESP. Então é um grande benefício, um grande ganho. Vocês podem lembrar das confusões que houveram, né, no jogo que teve com os mascarados. A polícia interveio muito rápido, tinham pessoas monitorando os movimentos. Então hoje não adianta, ninguém faz nada escondido. Ninguém faz nada escondido, está sendo muito bem monitorado. Temos aproximadamente de 5 mil homens na rua e mais 2 mil para poder chegar, se for preciso. O Exército Brasileiro colaborando com 3 mil homens, Polícia Militar, Estadual, a Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito e também Polícia Federal. Para fechar aqui, nós temos 1 minuto e meio. Inter 2, BRT e metrô. O que vai ser disso daqui para frente? Um grande pacote. Você está sem tempo. Um grande pacote de mobilidade. E você esqueceu de falar ainda dos investimentos no contorno sul, que a presidente anunciou quando ela veio para cá. Eu acho que esse vai ser um dos maiores pacotes que Curitiba já recebeu. Então nós teremos a possibilidade de uma linha de metrô, desde do Pinheirinho lá, perto do Ceasa, até o Cabral. Vamos investir muito forte no BRT, para diminuir o intervalo de tempo, né, e melhorar a questão da distância e também do tempo. Vamos investir no Interbairros 2, onde houver possibilidade
de colocarmos canaleta, vamos colocar, ou se não der pistas exclusivas, vamos agilizar, porque é uma necessidade, e vamos investir forte na linha leste-oeste, que está precisando de um investimento muito forte. Então, tenho certeza que Curitiba, nos próximos 4 anos aí, teremos muitas obras importantíssimas para a cidade e para a gente que realmente volte a ser exemplo aí nacional e internacional. Bom, quando terminar a Copa, nós vamos agendar uma outra conversa para daí falar dessas outras coisas todas que vão acontecendo, esses anúncios aí que a presidente Dilma fez de investimento em Curitiba. E com certeza. Foi um prazer grande, muito Prazer obrigado. Obrigado, Rocha. E vocês estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço, uma grande semana e tomara que o Brasil passe bem amanhã pelo time dos Camarões. Fizeram muito durante o dia para a gente organizar aqui, mas agora não. As pessoas não têm noção do que a cidade ganhou com esse troço. Entendeu? Uma chamada. Não, pode ficar. Tem que participar da chamada. Vamos lá. Chamada do quê? Oi. Com a Copa do Mundo rolando em Curitiba, o Jogo do Poder está tratando desse tema. Domingo, recebo, a partir das 23h20, aqui na Rede CNT, Mário Celso Cunha, coordenador da Copa no Paraná. Não percam. Pronto. Destino é o meu calendário, é o meu dicionário, é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta, buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar.